Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Estamos aqui no canal Viver Brasil e está começando mais um programa. Muito que bem, vamos começar falando de um problema muito sério, muito grave, para uma parcela muito grande da nossa população brasileira e também da população mundial. São os problemas cardíacos. Temos números que são preocupantes. A Organização Mundial da Saúde, ela apontou que em 2022, um aumento de 15% no número de infarto em relação ao ano passado, início de 2022, esses números são altos e crescem a cada ano e eles preocupam muito porque eles estão ligados com a nossa qualidade de vida, com o sedentarismo, com o aumento da obesidade de uma forma geral. E para falar sobre a prevenção dos problemas cardíacos, a gente tem muita alegria, tem a honra de receber aqui a doutora Eliana Pires, que é especialista em ecocardiografia e ecografia vascular, médica, formada pela UFMG, está aqui conosco. Que alegria, doutora, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês e poder falar sobre um tema tão relevante para a nossa população. Exatamente, porque ele envolve, né, doutora, quando a gente fala de números que aumentam relacionados ao infarto, relacionados a essa morte também por problemas cardíacos, a gente não pode esquecer que o sedentarismo permeia tudo isso, que o aumento da obesidade, que não para de crescer ano a ano, tem muita relação com tudo isso, né? Sem sombra de dúvida. É importante que a gente informe para toda a população sobre os fatores que podem precipitar e acentuar a doença cardiovascular. Como você bem colocou, o sedentarismo e a obesidade são fatores centrais e são de preocupação mundial em relação ao tratamento. Para tudo isso, é importante que se tenha um controle periódico, de acordo com a faixa etária, para que essas doenças sejam diagnosticadas e possam minimizar o impacto delas para o indivíduo, para a população, para a sociedade. Porque todo mundo morre de medo do infarto, né? Ah, nossa, o infarto, puxa vida, a dor do infarto, né? Mas, na verdade, essa dor no peito, ela se confunde com muitas outras coisas, né? Sim, a dor no peito, ela tem várias causas. Tanto a dor muscular, como as pessoas que têm refluxo também podem ter dor. E, obviamente, a dor cardíaca, né, que pode causar o infarto, como sendo aí o carro-chefe da preocupação para a dor torácica. E a angina também dá muita dor, né? Angina é o processo da falta de sangue no músculo cardíaco e o infarto é quando concretiza a falta de sangue. Então, o infarto é a morte celular. É o mais temido e a gente tem vários protocolos para evitar que isso ocorra. Obviamente, a partir do momento que se instala, nós temos um tempo pré-determinado para ter um resultado satisfatório no tratamento do infarto. Tá, mas como é o roteiro de um paciente que chega até a senhora com essa preocupação? Normalmente ele chega com a esposa ou... Ah, sim. O ideal é que esse paciente chegue antes, né? Que a gente tenha uma prevenção adequada. Então, não, mas vamos considerar, ele chegou antes do infarto, ele chegou porque a esposa arrastou ele pelo braço, insistiu tanto, e ele foi. E ele foi. A dor torácica, normalmente, a parte anterior do tórax, às vezes irradiada para o ombro, para a boca, são os sintomas mais comuns. Mas a gente tem visto com os tratamentos atuais, os usos dos hipolipemiantes, o tratamento melhor da diabetes, melhor orientação, que esses pacientes às vezes chegam com fatores meio atípicos. É importante que o paciente que já tem uma doença cardiovascular, que já seja hipertenso, já seja diabético, tenha preocupação com a dor torácica. Sim, sim. E eu queria falar um pouco com a doutora sobre alguns problemas que estão ali no entorno dessa preocupação cardiovascular e que são muitas vezes jogados ali para debaixo do tapete, como por exemplo a apneia do sono. Sim, a apneia, ela vai ter sinais e vai ter consequências cardiovasculares. E o diagnóstico dela é justamente naqueles pacientes que têm um ronco. É que a esposa fala, olha, você ronca demais. Então, provavelmente, esse paciente possa ter um distúrbio relacionado à apneia, que é a fraqueza da musculatura cervical com a pitose da língua. Então, pitose da língua? Que é a queda da língua. Então, ela faz a obstrução. Então, a apneia... A língua vai para trás? Vai para trás e o paciente, ao dormir, ele tenta desobstruir
fazendo com que ele projete a língua novamente para frente. Então, ele ronca e tem um momento de estabilização, em que dá o silêncio, né, após o ronco. Existem muitas coisas prosaicas, brincadeirinhas com relação ao ronco, mas o processo que acontece ali do organismo para se recuperar depois dessa parada respiratória da apneia é muito forte, é muito grave, né, doutora? Extremamente grave, porque no momento em que ele tem essa parada respiratória, ele tem uma hipóxia, ele para de respirar. E o cérebro interpreta como hipóxia. E ele faz uma descarga de adrenalina para que o paciente possa voltar a respirar, né? Então, é um sensor, é um aviso de que chegamos ao extremo. E imaginar que isso pode acontecer, todo esse processo que a doutora narrou tão bem, pode acontecer várias vezes por hora. Várias vezes por hora, e a gente tem um índice de normalidade. Até 5 considera-se como algo possível de estar ocorrendo. 5. Mas a 5, acima de 10, 15 já é leve, acima de 20 já indica a necessidade de um controle com o médico. Sim, então essa é uma forma de alerta muito importante, né? Extremamente importante. A circunferência de pescoço, circunferência cervical, mas a circunferência abdominal é o nosso, que a gente considera com maior índice de preocupação, porque ela representa o acúmulo de gordura visceral. Tá bom, sinais de alerta. Sinais então de não alerta. é só quando o coração vai doer, existem vários recados, né, que o nosso organismo dá. Vamos falar desses números e principalmente de onde mede essa circunferência? Sim. Para a mulher, a gente mede normalmente 3 a 4 centímetros abaixo da linha do umbigo. E para a mulher é em torno de 86, para homem, normalidade é em torno de 94 centímetros. 3 dedos abaixo do umbigo? 3 dedos abaixo do umbigo. 3 dedos abaixo do umbigo. Mulheres, o esperado é que... A circunferência seja em torno de 86 centímetros. 86? E para homens, 94. 94. Tem um chorinho aí? Não, sem choro. E sem encolher a barriga, doutora? Sem encolher. Pega a fita métrica, tenha coragem, faça esse teste. Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo se estiver fora do parâmetro. Pelo contrário, né? É o início. É o início do indício de que tem que procurar e a assistência vai ser interessante. Ronco, tem alguma costela quebrada de tanto tomar cotovelada do parceiro, da parceira, por causa do ronco? É um sinal de que alguma coisa está acontecendo, fazendo com que o organismo todo pare. E um alerta. E faça tudo de novo. Como é que pode dormir bem assim? A gente tem falado sempre aqui com especialistas de diferentes áreas, doutora, sobre a importância do sono, como o sono ganhou holofotes poderosos para a reconstituição de todo o nosso sistema, o nosso organismo, né? O nosso sistema de estrutura, de vida, né? Sem sombra de dúvida, o sono e a qualidade do sono ela está relacionada à piora das doenças cardiovasculares. Então, ela tem tomado, sim, uma proporção muito grande sobre a preocupação dessa qualidade, né? Hoje nós temos várias clínicas especializadas em sono e isso nos chama a importância, né, para esse fato. Sim, sim. O dormir bem, o funcionamento do sistema digestório também, né? Sim, é o dormir bem, alimentar-se bem e praticar exercício. Praticar exercício. Não canso de dizer que o Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física. A gente não consegue colocar na rotina de todo dia, pelo menos 10 mil passos por dia. Né? É o ideal da gente estar preocupado, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda em torno de 150 minutos por semana, né? E isso dá em torno de 60 minutos de musculação, de musculação e 60 minutos de aeróbico. Por então, dia. seria essa Sem contar o sábado e domingo. Sem contar o sábado e domingo. E ainda folga no sábado e domingo, que seria até legal de fazer, né? Então, é muito simples e eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, as pessoas, todo mundo já ouviu pelo menos algumas vezes, mas a minha pergunta é, por que é tão grave e continua sendo tão grave? Todos os problemas cardíacos que são acarretados por todas essas mazelas que a gente está falando aqui. Esqueci de uma, diabetes também, que atrapalha o funcionamento do corpo inteiro. Então, vou falando mais outra, a depressão também. Sim, a facilidade hoje de ter acesso, né, à comida industrializada, a situações que fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida ruim, vem favorecendo o aparecimento dessas doenças, né? O sedentarismo, principalmente, está relacionado demais às doenças cardiovasculares, a piora dos diabetes, né?
E o controle dessas doenças, elas têm que ser buscadas continuamente pelo indivíduo, bem como o diagnóstico delas, porque nenhuma aparece repentinamente. Elas sempre têm um processo de adoecimento, de intervalo entre a fase do adoecimento. Então, a prevenção seria sempre a melhor opção. E a senhora é especialista em ecocardiografia. Sim, que são exames cardiovasculares. Aqueles exames que são tão importantes para o check-up. E agora a gente chega aqui na sua especialidade mesmo. Por que o eco é tão importante e de quanto em quanto tempo a gente deve fazer? Não seria o eco importante, mas a avaliação cardiológica como seu grau de maior importância. Muito antes do exame, nós temos a consulta médica, em que os fatores de riscos, tudo isso que nós discutimos sobre aquilo que pode levar o indivíduo a adoecer, eles possam ser detectados, e aí sim, esses exames eles podem estar como complementação diagnóstica. Mas a consulta médica, ela tem um valor muito maior sobre qualquer exame. Porque a consulta vai ser ali, vamos conversar. A consulta, nós precisamos saber da história do paciente, dos hábitos, precisamos saber das histórias familiares, né? Se a família tem alguma patologia que seja de base, porque tudo isso muda o intervalo com que esse paciente vai procurar assistência médica, o intervalo de um check-up, e já nos facilita muito em termos de conhecer e acompanhar evolutivamente o paciente. Sim. E qual é a recomendação do check-up? Com que frequência? Acima de 20 anos, a cada 5 anos, até 35 anos. Então, são 3 check-ups a cada 5 anos. Mas naqueles pacientes que têm uma história familiar muito forte, a gente já reduz esse tempo para 3 anos, e dependendo do que a gente encontrar na consulta, nos exames iniciais, esse check-up pode ser anual. E quando a senhora vê essas irregularidades, como é que elas são apontadas, como é que elas são tratadas? Tem outro problema também que está permeando tudo isso aí, que é a hipertensão, né, silenciosa. Sim, por isso é que a importância do check-up. O ecocardiograma, ele vai indicar a hipertensão? Não, a aferição da medida da pressão arterial, sim, vai fazer o diagnóstico de hipertensão. O ecocardiograma, não num dia. Não num dia, a gente não considera uma medida, são 3 a 5 medidas, ou a utilização do mapa, que é uma aferição da pressão durante 24 horas, e que a gente possa, inclusive, relacionar o período da tarde, da noite, e nos ajuda muito no diagnóstico da apneia obstrutiva. Sim, está tudo junto, né? Eles são amigos, né? Apneia, obesidade, diabetes, hipertensão, toda, é uma turma, né? Todos eles andam junto. E essa associação nos lembra uma doença que é a síndrome plurimetabólica, que é a associação de todos eles agravando potencialmente síndrome metabólica. É o seu organismo trabalhando contra você mesmo. Contra você. Só gol contra. É só gol contra. É um gol contra, mas indicando que você pode ter um goleiro parando essa bola antes. Gol contra, o goleiro acha que eles são amigos. São amigos. O goleiro vai na bola, não vai ser boa, vai bola contra. Mas é muito bacana falar sobre isso, porque a gente está falando basicamente de doenças muito silenciosas, com sintomas muito leves, né? Por exemplo, diabetes, né? Vai manifestar como? Ali devagarzinho. Hipertensão nem vai mostrar, né? Por isso a importância do check-up. A hipertensão ela pode ter um curso de até 20 anos para aparecer com sintomas. 20 anos? 20 anos, que podem ser a insuficiência cardíaca, o infarto, o AVC. Mas essas doenças podem ser detectadas precocemente. E essa é a importância do check-up. Né? Porque o check-up vai, juntamente da consulta, com a avaliação dos fatores de risco, promover esses diagnósticos, determinar quais os melhores exames a ser realizados e o intervalo dos mesmos. O outro exame, né, a ecografia, tem a ecocardiografia e a ecografia vascular. Isso. A ecografia vascular é um exame que a gente tem a possibilidade de examinar anatomicamente o vaso sanguíneo, perceber alterações na parede do mesmo e juntar isto à avaliação do fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Isso permite com que sejam feitas avaliações de anormalidades da parede, em que se possa ter as dilatações pontuais, que são os aneurismas, analisar o fluxo e mesmo se existe ou não interrupção deste fluxo. Este exame ele é muito importante quando a gente junta o exame clínico do paciente, em que se percebe a alteração de fluxo, a imagem vascular determinando a gravidade da doença. Como é que ele é feito? Ele é feito através de um ultrassom,
em que você tem uma sonda que é específica para esse tipo de avaliação. Então, o paciente em posição adequada, você avalia o diâmetro, o fluxo, a direção do fluxo, e você permite, então, detectar essas anormalidades. Então, ele antecipa problemas vasculares que podem ser ou infarto ou até um derrame cerebral? Sim, ele antecipa as possibilidades de uma oclusão e, com isso, orienta o tratamento. E isso tudo, muitas vezes, você já tem uma avaliação no exame clínico. Você pode observar o presença de sopro carotídeo, que já indica uma tortuosidade, uma estenose da artéria carótida, que a obstrução dessa artéria pode levar ao acidente vascular cerebral, que é o AVC, e assim como nas pernas. Pacientes que são fumantes são mais propensos a ter esse tipo de alteração. E doutora, a parte boa junto com a parte ruim é que a medicina evoluiu tanto, né? O stent, por exemplo, que abre essa artéria, é uma maravilha, né? Fantástico, resolve. É fantástico. Essa é a parte boa. A parte ruim é que dá ao paciente a falsa ideia de que vida que segue, vamos seguir do mesmo jeito que estava antes, né? Essa é uma falsa impressão, né? Mas acompanhando pacientes com essas morbidades, a gente observa que quando se constata a doença, todos procuram o tratamento. Mas o tratamento é antes da doença, né? É preventivo. Mas todo mundo tem um grande amor à vida. Sim, claro, tem, é isso mesmo. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Roberto Calil, e ele fala muito isso, que quando o paciente sofre um infarto, ele vira praticamente um santo. Ele faz tudo certinho, Sim. É aquela refeição para ele, é aquela Sim. carne cansada, aquele frango cansado de hospital, aquela batatinha morta de cansada, cenourinha, nem se fala, aquela coisa aguada, mas com o tempo passando... Percebe-se que hábitos bons trazem bons resultados. Não, percebe-se, mas às vezes ele não segue, ele pula fora. Normalmente na fase aguda da doença, a pessoa tem uma aderência maior. Aí observa-se que não morreu, aí começam os velhos hábitos. Por isso, a consulta regular é importante para reafirmar a necessidade de se manter e sempre tentar manter o paciente seguindo uma orientação Aproveitando inicial. que a doutora é uma especialista nesses exames, eu queria mostrar um pouco aqui desses exames que sempre estão nos check-ups para a gente entender um pouco a função deles. A gente falou já, né, do da ecocardiografia, falamos da ecografia vascular, né? Tem um famoso que é o teste ergométrico. Ah, sim, famigerado teste ergométrico. Porque é na esteira. Na esteira, e ele tem uma importância para nós, porque ele mede não só as alterações cardiovasculares, mas ele também mede a qualidade física, né, que o paciente se encontra. Então, ele é possível determinar qual o tempo que ele realização de exame, qual o máximo da frequência cardíaca. Como está a pressão arterial durante o teste. Como está a pressão durante o teste. E mais ainda, eles dão informação da possibilidade de isquemia, que seria o risco do paciente evoluir para a angina e o infarto. Então, por isso ele vai até no limite, né? A esteira vai lá e fala, vão até onde você consegue. Até onde ele consegue, que é justamente fazer com que o paciente chegue ao máximo que ele tem capacidade. Doutor, eu só não entendo por que aquela esteira ela tem que ser tão estreita, não pode ser tão confortável quanto essas da academia, que são mais largas, que você tem mais disposição, disponibilidade para correr. Por que tem que ser espremidinho, duro, difícil? A questão, ela vai também pelo fato de que, ao longo do exame, o médico precisa ter acesso ao paciente para aferir a pressão. Então, a cada fase, o médico afere a pressão. Sei. Então, se ela tiver uma distância muito grande, nós vamos ter dificuldade nessa avaliação. Exame, é remédio. É exame, não é conforto. Não é conforto. Estão ali, as pessoas que se submetem estão porque necessitam. Tem o eletrocardiograma também. Sim. O eletrocardiograma, a gente já faz isso praticamente em consultório. Esse que põe aqui no Coloca peito. no tórax, ele faz uma leitura da atividade elétrica do coração e avalia se tem uma conformidade de ritmo, né? O eletro, ele é um exame inicial e tem uma super importância, principalmente nos pacientes que estão sintomáticos. E é engraçado como o médico consegue ler aquelas montanhas ali, né? Também é letra de médico, né, doutora? O médico lê letra de médico ali. Aqueles garranchos lá dizem muito sobre nossa vida cardíaca, né? Com certeza. É bom ter muita variação? Não, a variação, o aumento da frequência cardíaca, ela pode ter entre os 60 e 100, que é a frequência normal.
Agora, a gente tem que ver o que é essa variação. Se é um aumento da frequência e você tem ainda correlação de ritmo entre esse aumento da frequência. Tem várias doenças que podem estar relacionadas à variação desse ritmo. Depois tem o Holter. O Holter já é um exame que é um eletro em repouso, né? Que ele tem uma duração aí de 24 horas, podendo ser estendido até em períodos maiores. E a gente falou da ecocardiografia, a gente falou, né? Que é a sua especialidade. Raio-X de tórax vai dizer muito também, né? Muito, muito. Sobre o tamanho da área cardíaca, correlação desse espaço, nos falar sobre o aspecto do pulmão. Então, são exames que nos trazem também muitas informações. O mapa, a senhora falou também rapidamente, é a medida de 24 horas da pressão arterial. Justamente. Ele tem a importância de determinar os horários, se tem correlação com o sintoma que o paciente está tendo, somente cefaleia, ao longo de 24 horas, como que essa pressão se comporta e a porcentagem em que ela possa estar alterada em relação às 24 horas. Esses exames, junto com os exames laboratoriais, eles vão indicar condutas, né? Justo. Ou até diagnósticos Ou também, até né? diagnósticos. Por exemplo, se o mapa é com a pressão acima de 50% das medidas anormais, já é um indício de que o paciente possa ser hipertenso. E isso aí já nos determina e facilita qual a indicação do tratamento, ao melhor horário de medicação, né, de administração do mesmo, e os intervalos. Sim. E aí também, claro, tudo se complementa com os exames laboratoriais, né? Sim. A senhora não acha que esses exames laboratoriais são muito frios, assim, aquelas estimativas? O normal é isso, o normal é disso a tanto, a tanto, a tanto. Que nós não somos muito únicos, né? Cada corpo tem a sua história. Sim, eles não são únicos, né? Eles têm uma variação de normalidade. Então, depende sempre do exame inicial que você tem, do paciente. Eu falo isso, por exemplo, o IMC. O IMC, ele é muito frio, de acordo com a medida, claro que ele vale muito para mostrar o índice de massa corporal. O índice de massa corporal. E indicar a obesidade também, mas ele não está ali relacionado à altura, né? Não, ele é relacionado à altura. Não, eu sei, altura e densiometria óssea, por exemplo, que não leva em consideração. Essa medida para a gente começar uma avaliação, né? Ela é um parâmetro de uma base de normalidade. Sim. Não substitui a avaliação médica. A avaliação médica, o IMC, claro, eu falei da altura, mas não é só... A altura, eu estou falando assim, cada um tem, né? Apesar de altura vezes o peso, né? Tem vários aplicativos que fazem isso, mas cada um tem um gasto calórico diferente, uma constituição, por isso eu falei da densiometria óssea, né? É por isso que a gente considera por faixa etária. É difícil a gente comparar um paciente de 70 anos com um de 20. Sim, ele vai ter uma massa óssea, vai ter uma massa muscular bem diferenciada. Cada um tem sua história. Tem a sua história. Bom, doutora Eliana Pires, muito obrigado pela sua participação aqui. Foram muito esclarecedoras aqui as questões que a gente abordou. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e esclarecer esses pontos. Tá bom. A senhora tem Instagram? Tenho. Qual é? Fala aí. Eliana Pires. Eliana Pires, @Eliana Pires. Eliana Pires. Tá bom, então. Quiser seguir a doutora, tem dicas lá de tem saúde várias cardíaca? Dicas sobre como fazer, quais as prevenções. Maravilha, vamos seguir. Tá bom, doutora, tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.